perder peso rápido? Então, a primeira pergunta que eu te faço, você entrando nesse vídeo é: você quer mesmo perder peso ou você quer emagrecer? Para você entender o que eu estou falando, perder peso tem a ver com várias coisas, vários tecidos que podem significar peso no seu corpo. Emagrecimento tem a ver com gordura. Por exemplo, olha a galera que emagrece com Ozempic. É uma galera que emagrece e perde tudo. Perde massa muscular, perde retenção, perde firmeza na pele, enfim, perde tudo e gordura também. Só que acaba perdendo e ficando flácido dessa maneira. Então vamos lá, ó, para você entender. Perder peso significa perder massa muscular, perder glicogênio. O glicogênio é uma molécula grande de glicose que fica dentro da nossa musculatura do nosso fígado, que pesa também. Quando a gente deixa de comer ou a gente está em déficit calórico, a gente perde peso de glicogênio, porque esse glicogênio também puxa água para dentro do músculo, e aí ele fica mais pesado ainda. Então, muito desse peso que a gente perde nesse começo de processo de emagrecimento tem a ver justamente com isso, com o glicogênio. E é importante também você saber que aqueles 2 quilos, 3 quilos que você ganha e perde no fim de semana também é de glicogênio e de água, ok? Beleza. Então, água corporal também pesa, retenção de água, bolo fecal. Então, quando eu como bastante, eu vou acumulando bolo fecal dentro de mim. Esse bolo de fecal também pesa. Se você tem constipação, também pesa. Então, tudo isso é considerado peso, tá? E gordura também. Tudo isso considerado peso da balança. E aí, quando você me fala que você quer perder peso, eu estou entendendo que você quer perder tudo isso, ou que você não liga de perder tudo isso para você diminuir o peso na balança. Isso é diferente de emagrecer. Emagrecer é quando a gente consegue perder gordura, certo? Que para você ter um corpo seco e definido, vai ter que ser emagrecimento e não perda de peso. Porque se eu perco peso, eu vou acabar obrigatoriamente perdendo massa muscular. E aí eu não vou conseguir definir. Porque se eu perco massa muscular e perco gordura, a minha massa muscular ela não vai aparecer porque ela não tem mais, eu estou perdendo ela. E o processo para eu definir é justamente o contrário. Eu tenho que ganhar massa muscular e tenho que perder gordura, certo? Então a conclusão que a gente chega é: perder peso não é perder gordura, tá certo? Então você tem que definir se você quer perder peso ou perder gordura. Se mesmo assim você chegar para mim e falar: Vini, eu quero perder peso, então, eu vou te passar a fórmula aqui. A fórmula para você perder peso é a seguinte: redução de calorias. Quanto mais agressivo, mais peso você vai perder, tá? E cardio, quanto mais você fizer, mais você vai perder também. Por quê? Porque a gente tem um número de calorias que a gente come no dia, vamos supor que sejam 1.500 calorias. Para eu perder peso, quanto maior for o meu déficit calórico, ou seja, quanto mais calorias faltar, mais peso eu vou perder. E aí que vem, por exemplo, as dietas restritivas, o jejum, esse tipo de coisa, que tira abruptamente as minhas calorias. Né? O máximo que eu posso ter de déficit calórico no dia, se eu como 1.500 calorias, são 1.500, porque eu vou comer zero no dia. E aí, dessa forma, eu vou fazer o meu corpo gastar 1.500 calorias da reserva dele. Seja de gordura, seja queimando massa muscular, seja glicogênio, ele vai utilizar das reservas dele. Beleza? Lembrando, quanto menos glicogênio eu tenho, menos eu vou usar glicogênio. Aí eu passo a usar mais gordura e mais massa muscular como fonte de energia. E aí, ao longo do tempo, eu vou perdendo gordura e vou perdendo massa muscular. Vou definhando mesmo quando eu tenho déficit agressivo. Tá bom? E aí você pode querer fazer isso porque você tem um evento na praia, enfim, por vários motivos. Só que é perigoso você fazer isso. Por quê? Você pode ter efeitos colaterais, como, por exemplo, fraqueza. Você com certeza vai ter fraqueza, você não está comendo. Aí você vai treinar ainda. Se você treinar, você não vai ter energia para treinar. Então, um treino que seria bacana, gastaria umas 500 calorias no treino, você vai gastar 200, porque você não tem energia para fazer o treino. Inclusive, fazendo cardio, você vai suar, então você vai perder peso de água. Você vai gastar glicogênio, você vai gastar gordura, você vai gastar massa muscular. Quando você faz, por exemplo, musculação, você perde menos peso. Por quê? Você deixa de perder peso de musculatura. E esse peso de musculatura ele vai te deixar definido. Por isso que você perde menos peso quando você faz musculação. Só que esse peso que você não perde é benéfico para você. Então,
Por isso que eu falo, não usa a balança como referência. Ela vai acabar te atrapalhando mais do que te ajudando. Eu vi poucos casos que a balança realmente ajudou a pessoa a ter foco e não atrapalhou mais do que ajudou. Então começa a ter alguns colaterais que não são interessantes para eu conseguir perder peso, né? A que custo que eu quero perder peso? Você já viu aqueles chás que a galera fala para você tomar na internet para você perder até, sei lá, 10 quilos de cocô que está armazenado em você? Existe isso, você perde peso. Só que a que custo? Você ficar no banheiro, você sente cólica. Então, não é por aí, entendeu? É muito mais inteligente você querer perder gordura, porque a balança é muito volátil. Prefira sempre pegar medidas no espelho, circunferência e coisas que realmente vão te ajudar a ter um parâmetro se você está ganhando massa muscular e perdendo gordura e não peso. A perda de gordura, ela foca na perda de gordura e ganho de massa muscular. Pode ser que o seu peso da balança não mude nada, porque se você ganhar 1 quilo de massa muscular e perder 1 quilo de gordura, o peso vai se manter o mesmo. Só que você vai chegar com um corpo mais definido fazendo isso. Que no final das contas é o que você deveria buscar, mesmo que for para a saúde, mesmo que for para a estética. Então a maneira mais inteligente de emagrecer é focar em perder gordura. E como que a gente faz isso? Se o ideal não é fazer dieta restritiva, não é fazer cardio pra caramba para perder peso. Eu vou te passar aqui a alimentação e os treinos que você deve focar. Então, uma estratégia de perda de peso eficaz, ela vai levar em consideração alguns fatores para eu perder gordura, que é o consumo de proteína. Então, eu tenho que consumir proteína de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Ou seja, se eu peso mais ou menos 70 quilos, eu vou ter que consumir 140 gramas de proteína por dia. Só que 140 gramas de proteína não é 140 gramas de frango. Em 100 gramas de frango, eu tenho mais ou menos 30 gramas de proteína. Então, você fazendo as contas aí, você vê quanto mais ou menos que você come de proteína no seu dia. E aí, se você não estiver batendo entre 1,6 e 2,2, muito provavelmente o seu corpo ele ainda está necessidade de proteína. E aí ele tem uma chance maior de quebrar a tua musculatura e usar as proteínas do seu músculo porque você não está dando elas pela dieta para ele. E o corpo ele precisa de proteína para diversas coisas. E como a gente não tem estoque de proteína, acaba sendo o seu músculo que vai para o saco para ele utilizar essas proteínas para sobrevivência e para as coisas que ele precisa fazer no corpo. E você tem que ter um déficit calórico de no máximo 200 a 500 calorias diárias de gasto, para você minimizar os riscos do seu corpo gastar massa muscular. Se eu tenho um déficit muito grande, naquele caso de 1.500 que eu falei para você, eu estava em 1.500 de déficit, é muita coisa. Se eu tenho um déficit de 1.000, de 800 calorias, eu aumento a chance do meu corpo queimar a massa muscular. Quer dizer que ele não vai queimar? Pode ser que não, pode ser que sim, mas o ideal é que você mantenha a proteína alta para caso ele precise queimar massa muscular, você tenha para repor aquela massa muscular. Ou ele até mesmo utiliza essa proteína que você comeu como fonte de energia. Por isso que é importante a gente manter a proteína alta, principalmente em déficit calórico, quando eu quero emagrecer. Quando eu quero ganhar massa muscular, ao contrário, eu não preciso de tanta proteína, porque eu estou em superávit calórico, está sobrando energia. Então, muito provavelmente, ele vai utilizar carboidrato, gordura como fonte de energia. Muito mais do que proteína. Proteína ele só usa quando realmente está precisando, que é quando você está em déficit calórico, que está faltando energia. Qual exercício que é mais eficaz para eu atingir os objetivos de perda de gordura? Que eu devia ter colocado gordura, né? Mas tá tudo peso. Mas tá dando para entender, né, turma? Inclusive, me deixa um feedback aqui e já se inscreve no canal se você quer mais conteúdos de emagrecimento, de definição. A musculação, ela aumenta a minha massa muscular e o cardio, ele queima a minha gordura. A musculação, ela vai intensificar o meu corpo a construir massa muscular e manter a massa muscular que ele já tem. E o cardio, ele vai me ajudar a queimar a gordura de maneira mais eficiente. Então, o ideal para você secar e definir já foi mostrado pela ciência que é musculação junto com cardio. Não adianta você querer tirar um, não adianta você querer tirar outro. O ideal é ter os dois juntos para você ter um resultado mais rápido. Afinal de contas, aqui a gente está falando de resultado rápido. Então, o ideal é sempre ter os dois juntos. Então, só recapitulando aqui, você precisa comer proteínas suficientes para você garantir que o seu corpo não vá ficar sem proteína para construir massa muscular e ele não precise destruir os seus músculos. E você precisa ter um déficit calórico controlado, entre 200 a 500 calorias ou 20% das calorias totais que você come no dia. E essas calorias,
elas são 1.500 que eu falei para você, mas elas têm as calorias também das suas atividades físicas. Então, se você faz musculação, se você faz aeróbio, você também tem que contabilizar isso. Também entra no cálculo. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição o Vini Macros, que é o meu agente GPT que eu utilizo para saber as calorias que eu preciso para perder peso, ganhar massa muscular, enfim, eu utilizo para as minhas alunas para verificar quanto que elas precisam e o meu também. E lá já sai tudo. Já sai macros, quanto de proteína você precisa comer, quanto de carboidrato, quanto de gordura. Vou deixar o link na descrição aqui. O foco precisa ser na musculação e o cardio entra como apoio. Então, sempre musculação antes do cardio, porque a primeira atividade que você faz, você tem mais energia e você desempenha melhor do que a segunda. Então, a gente só coloca o cardio em primeiro quando eu quero desempenhar na corrida, quando eu quero melhorar o meu condicionamento na natação ou na atividade que eu quero desempenhar. Quando o foco é secar e definir, musculação sempre primeiro e cardio em segundo. E se você quer saber como que você pode implementar isso e ter perda de peso real, sem exagero, até 6 quilos em 30 dias, secar e definir seu corpo, comendo mais, treinando menos, você precisa conhecer o programa Seca Total 30+. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. Lá dentro tem dieta, treino e tudo que você precisa para conseguir secar e definir em 30 dias. Se você gostou, deixa o like e já se inscreve no canal para mais conteúdos.